Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Os sãos não precisam de médico. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Eu só peço desculpa a vocês que agora, neste exato momento, o Kiko resolveu brincar, tá? Então, acredito eu que possa, né? Isso não é a primeira vez que acontece, e ele fica brincando, né? Então, acredito que possa ser crianças, né? Que estão no local brincando, né? Então, ele está ali brincando ali. Tá brincando ali como se fosse pique, né? Um pique. Tá rodando a mesa ali e brincando. Ó, tá aqui já agora correndo. Mas peço desculpa a vocês. Vamos continuar. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Muitas vezes se admira que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer um mau uso dela. Tem-se a impressão, dizem, que a mediunidade deveria ser atributo exclusivo dos que têm mais merecimento. Diremos, primeiramente, que a mediunidade depende de uma disposição orgânica, da qual todo homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há nenhuma da qual o homem não possa abusar, em virtude de seus livres arbítrios. Se Deus, por exemplo, não tivesse concedido a fala senão àqueles que são incapazes de dizer coisas mais, haveria mais mudos que falantes. Deus concedeu faculdades ao homem, deixa-o livre para usá-las, mas sempre pune quem dela abusa. Se o poder de comunicar-se com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, quem poderia pretender tê-lo? Onde fica, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todos os níveis, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são esses últimos os doentes que precisam de médicos? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, iria privá-lo do socorro que vem tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e os conselhos que recebe por via direta devem impressioná-lo mais vivamente do que os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, para poupar-lhe a pena de ir buscar a luz longe, coloca-a em suas mãos. Ele não se torna mais culpado se não quer vê-la? Poderá desculpar-se por ignorância, se ele mesmo tiver escrito, visto com seus olhos, escutado com seus ouvidos e de sua boca pronunciado sua própria condenação? Então, não aproveitando a oportunidade, é que vem a punição, com a perda ou a perversão de sua faculdade, da qual os maus espíritos apoderam-se para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus fere os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade implica necessariamente
em relação rotineiras com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos maleável, aos espíritos em geral. Portanto, o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só é assistido por eles. Somente nesse sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. Então, quando Jesus recebe à mesa pessoas necessitadas de doença, de problemas, os fariseus, eles detectam isso e vão fazer a seguinte pergunta: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? E Jesus, ouvindo isso, dos fariseus, responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E é o que nós enxergamos. Nós devemos enxergar com os olhos, não com esses olhos que a terra há de comer, mas sim com os olhos do coração. Conseguir enxergar aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados de ajuda, como se eles fossem os médicos e nós, capacitados, pudéssemos ser os médicos e eles sendo o paciente. Então, quando Jesus ele fala, ele pronuncia essa frase, que não são os sãs, as pessoas boas, sem problemas, sem nenhum tipo de doença, que precisam de médico. Quem precisa realmente são aqueles que estão necessitados. E Jesus, no caso aqui, ele se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados. Então Jesus estava sempre à procura dos pobres e dos deserdados, porque Jesus sabia da necessidade de cada um deles. Jesus sabia da sede que eles tinham. Então Jesus procurava a cada um, para que pudesse consolar os vossos corações, aos cegos, aqueles que eram os paralíticos, até mesmo aqueles que não tinham a verdadeira fé, os orgulhosos, que precisavam ver aquilo acontecer, aquele homem de pouca fé, que precisava ver Jesus curando, porque não era Jesus que curava, era a fé da pessoa que curava. Jesus falava: se você confia, se você tem fé, levanta e anda. E o paralítico, ele levantou e ele andou, através da fé dele, do poder da fé dele. Jesus era uma ferramenta de impulsionar, de fazer ligar a fé daquela pessoa. Porque aquela pessoa, aquele ser, ao ver Jesus, automaticamente a fé dele já era ligada. Despertava algo, uma centelha divina dentro daquele ser. Diferente de se ele sozinho tentasse se levantar para poder andar, sem algo para despertar a centelha divina dentro dele. Então, essas palavras, como tantas outras, que Jesus passou para aquelas pessoas, as pessoas precisavam ter a fé. E hoje em dia, nós estamos dentro de um trabalho de caridade, dentro de um trabalho de amor, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão buscando algo para alimentar o espírito, a alma, porque o corpo é fácil de se alimentar. O difícil é alimentar o espírito. O difícil é você botar os seus problemas no bolso e viver o problema daquela outra pessoa. Porque existem pessoas que elas querem ser ajudadas, mas elas não têm a capacidade de querer ajudar. Ela vai falar que não tem tempo, não tem capacidade, mas quer ajuda. Tudo bem. Então, quando nós adentramos a uma doutrina, a um trabalho, como aqui fala, a parte mediúnica, a parte da mediunidade, é uma coisa que é muito importante, muito séria, que vem sendo banalizada em algumas casas,
por alguns seres, né? Quando eu digo banalizada, pessoas que se dizem médios, vou dar um exemplo, médio de psicografia, que quer psicografar, que quer aparecer, que quer ter a fama, que quer ter os holofotes. Então, assim, ele pode estar enganando um outro ser, mas ele não está enganando a espiritualidade, ele não está enganando a Deus. E quando ele faz não só a mediunidade através da psicografia, gente, eu estou falando a mediunidade através da incorporação, da psicofonia, da claravidência. Então são várias mediunidades que nós carregamos, uns mais, outros menos, mas todos são médios. Todos são médios. Uns são médios que conseguem ver, outros conseguem sentir um cheiro, conseguem ficar arrepiado ao adentrar a um determinado local. São médios de psicografia, de psicofonia. Então, assim, quando isso acontece e a pessoa ela acaba querendo fazer mais do que a sua própria mediunidade, é como se você pegasse um médico formado. Ele é um médico formado, ele é um médico, vamos botar assim, ortopedista, tá? Um doutor ortopedista. E desse um paciente para ele realizar uma cirurgia do coração. Então, assim, e aquela pessoa, ela encara aquilo, pega aquilo e faz. Eu acredito que não vai dar certo. Algo vai dar errado. Tudo bem que ele pode ser médico, pode ser doutor, mas não é a especialidade dele. Então, vamos passar agora para a mediunidade. Se você é um médium que sente um cheiro, um aroma, né? Você fica arrepiado, você escuta, você ouve, e aí de repente você vai começar a fazer o desenvolvimento dentro de uma casa espírita, né? Para que você possa cuidar. Uma casa espírita que ela faz o atendimento como se fosse um hospital espiritual, onde as pessoas elas vão adentrar procurando a cura de algum mal. E você, né, com a sua mediunidade, dando a passividade para a espiritualidade, e aí você vai incorporar, você vai trabalhar com uma entidade, e desse trabalho vai surtir efeito, vai conseguir fazer com que aquela pessoa saia daquele determinado local, daquela casa espírita, melhor do que ela adentrou, com mais confiança, sem dor, com algum tipo de problema já, não vou dizer resolvido, mas encaminhado através da sabedoria, dos guias, da espiritualidade. Então, quando você está dentro de um trabalho que ainda você não está capacitado para fazer algo e você acaba passando por aquela barreira sem a devida autorização, tanto da espiritualidade quanto do responsável da casa, e você começa a fazer um trabalho, né? Não pense você que você está sendo assistido por espíritos de luz. Você está abrindo uma porta, um precedente para espíritos, né, das trevas, para lá de fora conseguir mexer com o seu ego, com o seu ser superior que você acha que você é, né? Então, é muito importante ter o devido cuidado com esse tipo de situação. Aqui fala, né? Se o poder de comunicar-se com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, quem poderia pretender tê-lo? Então, a mediunidade, ela está para todos, só que uns mais, outros menos. Uns precisam até mesmo de um certo tempo, de anos, para fazer o desenvolvimento daquilo que está por iniciar. Mas pela pressa, pela superioridade, né, pelo ego, porque está vendo os outros desenvolvendo. Por isso que eu digo que uns vão desenvolver mais rápido do que o outro. Eu vou dar o exemplo da minha esposa, da Andréia. Nós
depois que a Larissa desencarnou, a mediunidade dela aflorou de uma tal forma que ficou completamente bagunçada. A Larissa desencarnou já tem 7 anos e 10 meses, né? Já vai fazer 7 anos e 10 meses. E a mediunidade da minha esposa ficou completamente bagunçada. E nós ficamos batendo cabeça. Já que nós estávamos pelo espiritismo, né, de Kardec, nós começamos a frequentar mesas mediúnicas, né? Ela incorporava e eu doutrinava. Sendo que ficamos por um determinado tempo batendo essa cabeça. E um belo dia, a Andréia, minha esposa, dentro aqui de casa, ela incorporou uma preta velha. E essa preta velha, ela disse que os filhos estavam batendo cabeça, que não era esse local para que essa filha, a Andréia, pudesse estar desenvolvendo o trabalho dela. Porque não funcionava, não dava certo. A gente trabalhava, ela trabalhava no mediúnico, eu doutrinava, ela chegava em casa mal, eu chegava em casa mal, e nós não entendíamos isso, né? Então, precisou a espiritualidade vir e libertar. Então, foi indicado uma casa espírita que hoje nós trabalhamos, uma casa maravilhosa, fomos muito bem recebidos, até hoje nós estamos nessa casa, trabalhando. Mas a minha esposa, a Andréia, quando ela chegou nessa casa, quando eu levei, no primeiro dia que ela botou o pé no terreiro, ela já incorporou. Ela botou o pé. Por quê, Alex? Porque ela já estava pronta. Só precisava o local certo. Só que na casa tinha gente que já estava há anos para esse desenvolvimento. E aí é onde entra, né, o ego da pessoa. Por que ela incorporou e eu não incorporei? Aí começa essa coisa de que, de repente, não está incorporando, está inventando, está querendo aparecer, e não é dessa forma. Não julgais para não ser julgado. Ok? Isso é muito importante. Não julgueis para não ser julgado. Então, quando a pessoa não sabe do que está acontecendo, é melhor que ela fique com a boca fechada. Que ela não entre nesse aspecto de querer julgar a outra pessoa. Então, depois desse ponto, a minha esposa Andréia, ela começou o trabalho dela, e o trabalho dela está até hoje, está fluindo normalmente, né? Eu, por exemplo, eu fui para levar, eu ficava lá fora, tomando conta dos carros, né? E, de repente, quando eu vi, eu já estava lá dentro, tomando conta de uma loja, que ela abriu, e, de repente, quando eu vi, eu já estava trabalhando. Então, gente, é uma coisa muito, 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 muito importante que deve ser vigiada, mas muito bem vigiada. Porque se a pessoa, pelo ego, pelo dispositivo ego, se ela pular, se ela passar por essa fase, por essa etapa de aprendizado, ela acaba sendo um médico ortopedista fazendo uma cirurgia de coração. E aí o atendimento, quando você recebe, né, uma pessoa, como disse aqui Jesus, que os bons, eles não precisam de médico. Quem está bom, quem está sã, quem está com a sua saúde perfeita, ele não vai buscar o médico, ele não vai buscar. Então, quem está bom, quem está com a sua parte espiritual perfeita, ele não vai buscar um terreiro de umbanda, ele não vai buscar uma casa espírita, ele não vai buscar ajuda. Ele vai curtir a vida dele até algo acontecer para que ele possa buscar essa ajuda. Então, quando uma pessoa adentra a uma casa espírita, é porque ela está necessitada. De repente, pode ser a última porta a ser batida. A última porta a ser pedido a ajuda. E se ali houver um médico ortopedista fazendo uma cirurgia de coração, essa pessoa, ela pode sair dali e não voltar mais. Ela pode queimar a casa gratuitamente, 0800. Ela pode falar mal da casa. Ela pode falar mal do médico, né, que atendeu o médico ortopedista que foi fazer uma cirurgia de coração. Você está me entendendo? Ela pode, até mesmo, como foi a última porta, né, a ser vista, né? Delei, uma boa noite, Delei. Um grande abraço para você, meu irmão. Você está em falta lá na psicografia, hein, Delei? Então, Delei, cuidado com esses remédios aí que você está tomando, hein? Então, voltando aqui ao nosso raciocínio,
Então pode ser a última porta para aquela pessoa. Aquela pessoa foi buscar ajuda, ela foi fazer uma cirurgia do coração e caiu na mão de um ortopedista. E o ortopedista deu prosseguimento. Fez tudo errado. E aí o que acontece? Aquela pessoa vai sair dali, ela pode tirar a própria vida dela. Olha a responsabilidade que toda a casa leva, que aquela pessoa que fez o atendimento leva. Por um descuido, pela soberba, pelo ego, porque ele não esperou o tempo certo, né? Por isso que há um desenvolvimento dentro das casas, né? Porque geralmente as pessoas quando adentram, eu vi isso numa casa espírita, que as pessoas elas já queriam estar sentadas fazendo a parte mediúnica. Não, eu não quero a teoria, eu quero ir para a prática. Eu não quero ficar estudando, lendo sobre o livro dos médios, como é que funciona, como é que é a parte de corporação. Não, eu não quero saber disso. Isso aí eu não quero, isso aí eu já sei. Eu quero ir direto incorporar. Eu não quero nem doutrinar, porque eu não quero conversar com o espírito, eu quero ser o cara que incorpora. E aí o que ele fazia? Se dizia que já estava bem, que era isso, que era aquilo, e sentava para incorporar. E só recebia lapada. Por quê? Porque ele abriu uma porta, ele abriu um precedente para espírito das trevas. E aí ele, pensando que é brincadeira, acaba saindo dali e levando isso para dentro da casa dele, para dentro da vida dele. Então, gente, a responsabilidade de ser esse médium na vida das pessoas que buscam é muito importante. Que possamos, né, como Jesus, atender sim, aqueles necessitados, aqueles que buscam o auxílio. Quando não estiver na sua ossada, quando você não tiver o tamanho, o gabarito para fazer um atendimento, seja humilde, leve ao conhecimento daquele que sabe realmente, né? Porque nem todo mundo sabe tudo. Porque se nós soubéssemos de tudo, se nós fôssemos o bam, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outra esfera espiritual. Se nós estamos aqui, é porque nós somos espíritos inferiores. Nós somos espíritos inferiores. Então, que possamos ter o entendimento de que a mediunidade, o atendimento, a ajuda àqueles que precisam, como Jesus fazia, ajudava, é muito importante, mas é um cargo de responsabilidade muito grande. Não queira dar um passo maior do que a sua perna. E ouça os dirigentes, ouça os responsáveis da casa. Faça aquilo que está sendo pedido. Porque geralmente as pessoas, foi aquilo que eu falei, elas não querem passar pelas fases chatas, rotineiras. Elas querem ir direto logo e acaba que elas ficam igual um interruptor. Eu vou dar o exemplo da incorporação. É como se ela ficasse incorporando, desincorporando, incorporando, desincorporando. É como se você ficasse acendendo e apagando a luz, acendendo e apagando a luz. Se você ficar acendendo e apagando a luz, experimenta ficar acendendo e apagando a luz no interruptor. Vai dar problema na lâmpada, você vai acabar queimando a lâmpada, não vai? Então, se você ficar incorporando, desincorporando, incorporando, desincorporando, isso pode dar um problema no corpo físico. Porque é uma energia muito forte. Muito forte. E não é brincadeira. Então, para finalizar, tem uma outra parte aqui, que aproveitando essa parte da mediunidade, eu gostaria de passar para vocês. Mediunidade gratuita. Eu vou ler rapidinho aqui, tá? Já estamos com 33 minutos. É rapidinho, gente. Não vou nem fazer comentários sobre a mediunidade gratuita, tá? Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham uma mediunidade, também receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes a estrada do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho individual. Deus quer que a luz alcance todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela, e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber
os encorajamentos e os testemunhos de afeto daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra em toda a parte. Portanto, cobrar por ela seria desviá-la de sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam e a repulsa deles por tudo o que é de interesse egoísta e que sabe quão pouco é preciso para afastá-los, esse nunca poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convoque, a tanto por sessão. O simples bom senso rejeita tal pensamento. Também não seria uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos, os que não são caros? Mas, sem dúvida, também é possível haver manifestações desse tipo. No entanto, quem poderia garantir sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, travessos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre vêm e sempre estão prontos a responder ao que lhes pede, sem preocupação com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com seriedade e depois instruir-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração afetiva, não menos importante, que se atém à própria natureza dessa faculdade. A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão, não apenas porque seria desacreditada moralmente e logo assimilada aos ledores da sorte, mas porque um obstáculo material se opõe a isso. A mediunidade é uma faculdade essencialmente instável, fugídia e variável. Ninguém pode contar com sua permanência. Portanto, para o explorador, seria um recurso totalmente incerto, que pode lhe faltar no momento em que mais lhe seria necessário. Coisa diferente é um talento adquirido através do estudo e do trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente se permite tirar proveito. Mas a mediunidade não é uma arte nem um talento, e por isso não pode tornar-se uma profissão. Só existe pelo concurso dos espíritos. Se faltarem esses espíritos, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas seu exercício fica anulado. Além disso, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita num momento determinado. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de algo sobre o qual não se é real dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. E mais, não é nem de si mesmo que se dispõe, é dos espíritos, das almas dos mortos, em cujo concurso se põe um preço. Esse pensamento repugna instintivamente. É esse tráfico degenerado pelo abuso explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, devido ao descrédito que se lança sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada de forma santa, religiosamente. E se há um tipo de mediunidade que requer essa condição de uma maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. Eu vou repetir. E se há um tipo de mediunidade que requer essa condição de uma maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, que muitas vezes fez a custo de sacrifícios penosos.
O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente sua própria saúde. Eles podem pôr seu preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Portanto, aquele que não tem do que viver, procure recursos alhures e não na mediunidade, que consagre a ela, se preciso for, apenas o tempo do qual pode dispor materialmente. Os espíritos irão render-lhe contas de seu devotamento e de seu sacrifício, ao passo que se afastarão dos que esperam tornar-lhes seu arrimo. Que assim seja. Então eu espero que vocês possam ter um entendimento do que foi lido, do que eu passei. Eu espero que possa ser da melhor maneira possível. E é aquilo que eu costumo dizer para as pessoas, né? É uma coisa assim que as pessoas podem até levar na brincadeira, mas é como se fosse dessa forma. Eu vou cobrar pelo que eu estou fazendo. É um dom, é uma coisa que veio com você. Você não estudou, você não pagou estudo, você não pagou faculdade, você não é uma coisa, é diferente, gente, de você fazer uma faculdade para ser médico. É claro que ao término da faculdade, quando você se formar doutor, você pode abrir o seu consultório e você vai cobrar por aquilo. Agora, quando você vem com aquilo do plano espiritual, aí a pessoa cobra por aquilo. É como se você falasse assim, olha, eu vou cobrar R$1.000, vou dar o exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo, pelo amor de Deus. Mas depois falar que o Alex está cobrando R$1.000 por uma carta psicografada, não, pelo amor de Deus, hein? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Alex seja um médium de psicografia. Estou supondo que eu sou um médium de psicografia. E aí eu vou cobrar por uma carta psicografada, como tem gente aí fazendo isso, e tem gente pagando, R$1.000 por uma carta psicografada. Aí eu vou lá, preparo uma carta, monto uma carta, tiro detalhes da internet, porque hoje está cheio, está bem alimentado a página de cada um. E aí eu tiro ali os dados e monto uma hiper carta, e entrego para aquela pessoa e recebo os R$1.000. Aí eu vou pegar aqueles R$1.000 e vou falar o seguinte, espiritualidade, eu vou jogar para cima, o que ficar em cima é seu, o que cair é meu. Aí você pega R$1.000 em folha, em nota, e joga para cima. Vão cair, se você jogar 10 notas de R$100, vão cair as 10 notas de R$100. É mais ou menos por aí, gente. Tá? É mais ou menos por aí. Então que possamos ter o discernimento, não por cobrar, mas também que possamos ter o discernimento, o entendimento. Por isso que eu falo, o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele edifica, o conhecimento ele constrói. Quando a pessoa ela não é um ser ignorante por ser ignorante, porque ele teve uma educação e ele não é um ser educado, ele é um ser ignorante. Não, eu estou falando a ignorância do estudo, do conhecimento. Então, quando a pessoa cobra, já está errado. E quando você paga, está mais errado ainda. Então, que você possa ter o discernimento e não faça parte dessa teia do mal, dessa ligação do mal. Não existe pagar por cura, não existe pagar por uma carta psicografada, não existe pagar por uma psicofonia, não existe. Pense em Jesus. Jesus cobrava? Os apóstolos cobravam? Não. Então, se eles não cobravam, não é para pagar aqui. Existem pessoas boas e pessoas ruins. Agora, basta você querer passar pela porta estreita para conseguir as coisas. Porque as pessoas elas querem as coisas fáceis, a porta larga. Eu tenho dinheiro, eu pago. Então eu vou comprar uma carta psicografada. Beleza. Você quer se auto-enganar? Ok. Mas você está fazendo parte disso. Você está pagando, você está financiando. Tá? Porque quando não tem ninguém para pagar, quando não tem pessoas que estão bancando essa atrocidade, eles vão parar.
Enquanto tem gente pagando, tem gente fazendo. Como dizia um amigo meu falecido. Ele falava assim, todo dia sai um esperto e sai um otário na rua. Você quer ser o esperto ou você quer ser o otário? Que possamos começar a pensar dessa forma. Ok?